Olá, alunos, vamos terminar a nossa aula da aplicação 3. Vamos dar uma olhada como foram feitos os testes unitários. Aqui na nossa classe pai de todos os testes, né, essa classe abstrata teste aqui, tem umas coisas novas. Então, tem um método logaradmin e logar normal, que seria como um usuário que não é administrador. Então, para que eu criei esses dois métodos? Todos os testes, tanto unitário quanto funcional, vão herdar dessa classe. E eles vão poder usar esses métodos para facilitar a vida, né? Então, logar como administrador, então isso daqui simula algum usuário já logado. Como que eu simulo o usuário já logado? Eu coloco na seção o usuário e o ID dele, que é 1. E sempre vai ser 1 do administrador. O administrador já vem cadastrado no banco de dados, então o ID dele vai ser sempre 1. E fingir que eu sou um usuário normal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, aqui eu estou criando um usuário bem aleatório, salvo, e até perdido, depois eu poderia guardar aqui num atributo da classe aqui, mas nem guardei. E aí eu faço o quê? Seto o usuário com o ID dele, que se for a primeira coisa chamada no teste, vai ser o ID 2. Mas vamos supor que no teste eu já fiz outras coisas, criei outros usuários, né? Então o ID dele não vai ser 2. Por isso que eu pego aqui o ID realmente desse usuário aqui. E é o usuário que vai estar logado. No teste unitário, eu não vou precisar disso daí. É só no teste funcional, né? Vamos dar uma olhada no teste unitário. Como que eu testo para armazenar? Então, aqui eu não tem nada de novo, né? Crio o usuário, salvo, verifico se foi salvo no banco, ó. Faço um select, verifico se retornou o registro do banco de dados. Verificar se o buscar por ID está funcionando. Verificar se o buscar por nome está funcionando. Então, aqui, ó, buscar por nome. Por exemplo, criei Maria com a senha 123. E aí eu busco pelo nome Maria e tem que ser diferente de nulo. Ó. Então, muito simples, coisa que vocês já tinham aprendido. O teste de reclamação. Ó, o teste de reclamação tem um negócio novo aqui. Primeiro que eu criei um atributo para guardar o ID do usuário. Provavelmente eu vou usar isso daí para alguma coisa. Os testes, além de herdar dessa classe abstrata aqui, eles herdam de DW3 teste. E essa classe aqui tem esses dois métodos que servem para ser herdados. Esses dois, o método antes e o método depois, eles servem para ser herdados. Mas eles não servem para ser sobrescritos, mas não é obrigatório sobrescrever, é só se você precisar. Por isso que até agora nós não tínhamos usado esses métodos antes e depois. O que é o método antes e depois? O método antes é um método que vai rodar antes de cada teste. Então, antes de cada um dos testes aqui. E o método depois é um método que vai rodar depois de cada teste. O método antes, ele costuma ser bastante utilizado, né, nos testes, e o método depois não é tão utilizado, né? Porque o que você vai fazer depois que o teste acabou? Só se você estiver usando algum recurso do computador que precise ser liberado. Então, aí você pode colocar no método depois. O método antes é o método mais usado. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Nesse caso aqui, criando um usuário e guardando o ID do usuário aqui, que era o que eu preciso. É só o ID do usuário. Aqui, se pensar, mas eu podia usar esse método aqui de logar. É que no caso do teste unitário não precisa estar logado, por isso que eu não usei. Mas eu poderia também, dentro aqui dessa classe teste, criar um método para criar um usuário, sendo que provavelmente eu vou usar bastante isso de criar usuário para os meus testes. Num framework real, num framework profissional, vão ter várias facilidades para vocês criarem dados falsos no banco só para testar. Eles já vêm com bibliotecas para fazer isso daí, para criar os usuários, criar mais não sei o quê, só para você rodar testes, para facilitar a sua vida. Né? Mas como aqui é tudo muito simples, vocês têm que fazer tudo no braço para aprender, então a gente está fazendo desse jeito aqui. Então, antes de cada teste, eu tenho que criar um usuário. Então, isso é importante, por quê? Porque eu vou precisar desse usuário
em todos os testes. Então, aqui o teste de armazenar. Então, eu vou criar uma nova reclamação e foi esse usuário que cadastrou. Eu preciso passar o ID para ele. E aí, o teste é da mesma forma que vocês já aprenderam. A diferença é que, como tem uma chave estrangeira, eu tenho que ter, né, aqui o ID para colocar na chave estrangeira. Atualizar. Eu criei, setei a data de atendimento, salvei e eu vou verificar se a data de atendimento não é mais nula. Teste buscar por ID. Eu tenho que criar para buscar por ID para ver se funcionou. E o teste buscar não atendidos. Então lembra que na nossa listagem o sistema não mostra os que já foram atendidos. É como se tivesse excluído, né? Mas na verdade só não está mostrando. Como que eu faço para testar então isso daí? Bom, eu preciso ter reclamação atendida e reclamação não atendida. Eu tenho essas duas no banco. E aí, ó, então eu criei duas. Ó, eu criei uma atendida, uma não atendida. E agora eu chamo aquele meu método, buscar não atendidos. Esse método tem que me retornar só uma delas. Qual? A que não está atendida, né? Aqui eu nem estou verificando se ele retornou a correta, né? Poderia ter um erro no meu método. Mas aqui eu só estou verificando se ele me retornou uma. Então tem 2 registros no banco e ele tem que me retornar só um. Os não atendidos, eu já estou feliz com um teste assim. Vamos agora fazer o teste do login. Agora são testes funcionais e que vários deles eu vou ter que estar logado, né? Aqui no teste de reclamações é o teste que eu vou estar logado. Teste acessar é o teste de acessar a página. Então, eu só vejo se a página abre. Faço uma requisição GET e verifico se a página abriu e apareceu escrito login. Testar logar como administrador. Então, faço um post, né, como admin, e vejo se a resposta foi redirecionar para a tela de reclamações, que é a tela do administrador, e também verifico se na seção o ID do usuário é diferente de nulo. Aqui eu poderia até verificar se o ID do usuário é igual a 1, porque nessa minha aplicação sempre vai ser ID 1, o ID do administrador. Logar como não administrador, então é idêntico. A diferença é que quando não é administrador, ele é redirecionado para a tela de criar uma reclamação. É isso, é idêntico. E aqui o teste deslogar. Eu crio um usuário aleatório, logo com esse usuário, e depois faço a requisição para a rota de deslogar, que é um delete. Vejo se eu fui redirecionado de volta para a tela de login. Então, sempre quando eu faço essa requisição para deslogar, eu tenho que voltar para a tela de login e vejo se está vazio na seção essa chave usuário. Não pode ter nada, significa que eu desloguei. Teste de usuários. Então, para ver se abre a página. E aqui, quando eu faço um cadastro. Né? Então, faço um cadastro, um post, verifico se vou para a página de sucesso. Se eu for para a página de sucesso, eu verifico. Aí aqui eu faço a requisição para a página de sucesso, verifico se ela abre, só isso, então tem que ter um parabéns escrito lá. Faço um select no banco para ver se realmente foi cadastrado esse novo usuário. Se foi cadastrado, se tem um registro no banco, quer dizer que deu tudo certo o cadastro de usuário. Agora, reclamações. Agora aqui que eu vou usar aquele método de logar. Primeiro, teste de listagem deslogado. O que é isso? É eu estar deslogado e tentar acessar a listagem. Então, aqui, ó, essa é a listagem. Não consigo, né? Então, eu faço uma requisição. Eu não fiz nada. Então, como eu não fiz nada, eu também não estou logado. Faço uma requisição GET para reclamações. Qual que tem que ser a minha resposta? Um redirecionamento para a tela de login, porque eu não tenho permissão. Agora eu vou testar a tela de listagem e vou logar como administrador. Ó. Loguei como administrador, criei uma reclamação e agora fiz a requisição GET para a tela de listagem. E eu vou verificar o quê? Vou verificar se aparece aqui, ó, o TFPR, que é o texto aqui da reclamação, né? E se apareceu o título da tela. Então, beleza, quer dizer que está tudo funcionando. Teste atualizar. Eu tenho que logar como administrador, criar uma reclamação e agora que já está tudo
pronto, agora sim vem o teste, né? Eu tenho que fazer a requisição PET para marcar como atendida a reclamação. Essa requisição PET me redireciona para a listagem, aí eu faço uma requisição GET para a tela de listagem e tem que aparecer que nenhuma reclamação encontrada, então quer dizer que realmente não apareceu a reclamação que eu acabei de atender, e também tem que aparecer a mensagem flash. E a mensagem flash que aparece é a reclamação atendida com sucesso. Isso daqui é só um teste, tem inúmeros testes que eu poderia fazer. Quanto mais testes eu fizer, maior a qualidade da minha aplicação. Só que eu não estou aqui fazendo esses monte de testes aí, né? Então, numa aplicação real, vocês têm que decidir quantos testes vocês vão querer fazer, dependendo da importância daquela funcionalidade, né? Se for uma funcionalidade muito importante, mais testes mais bem feitinhos, né? Por exemplo, se eu acessasse só a tela de listagem aqui, para melhorar o meu teste, eu também tinha que verificar se não apareceria essa reclamação atendida com sucesso. Porque se ela aparecesse aqui, era um bug, não pode. Então, eu tinha que usar verificar não contém. Também teria que fazer esse teste sem nenhum registro, com um registro, com 2 registros, para ver se aparecem os dois. Fazer esse teste com uma reclamação atendida e outra não atendida, e etc. Aí, quanto mais testes, maior a qualidade. Aqui eu tentando acessar a tela o formulário, né, que cria a reclamação, só que deslogado. Então, eu tento acessar e não consigo, eu sou redirecionado para a tela de login. E agora eu logo e tento acessar e ele abre a página para mim, cadastro de reclamação. E aqui é quando eu faço um cadastro. Então, logo, faço o cadastro da reclamação, verifico se eu sou redirecionado de novo para a tela de cadastro, faço a requisição GET para a tela de cadastro, vejo se apareceu a mensagem flash no meio do HTML, reclamação cadastrada com sucesso, e vejo se lá no banco de dados foi realmente cadastrada a minha reclamação. Então, select aqui asterisco e vejo se tem um registro no banco de dados. Eu poderia fazer mais testes, por exemplo, aqui é o teste armazenar logado, poderia também fazer o teste armazenar deslogado. Então, aí eu não logo, tento fazer essa requisição, e qual que tem que ser a resposta? Eu não cadastro nada, porque eu não estou logado, a resposta tem que ser redirecionamento para a tela de login. Então, aí eu vou ter que também fazer um select no banco e ver que está vazia essa tabela de reclamações. Não fiz aqui ó, esse teste, mas seria mais um teste para a minha aplicação. Quantos testes vocês precisam fazer no projeto de vocês? Eu coloquei como parâmetro o seguinte, um teste por rota. Não precisa mais. Se quiser fazer mais, não tem problema. Mas tem que ter um teste para cada rota da sua aplicação. Esse é o mínimo, inclusive de qualquer sistema que vocês forem desenvolver, é o mínimo, né? Para saber se a rota pelo menos abre, se existe a rota, né? É o mínimo que você tem que testar. Então, essa foi a nossa aplicação 3. Estudem bem aí, que na próxima aula a gente vai começar a aplicação 4. Então, a gente já está caminhando para o final da disciplina, né? Que são 5 aplicações. Então, a próxima aula a gente vê a 4. É isso aí, gente. Até mais.